O Pequeno Príncipe, parte 3. Compreendi muito bem, disse o príncipezinho. Mas por que falas sempre por enigmas? Eu os resolvo todos, disse a serpente. E calaram-se os dois. O príncipezinho atravessou o deserto e encontrou apenas uma flor. Uma flor de 3 pétalas, uma florzinha à toa. Bom dia, disse o príncipe. Bom dia, disse a flor. Onde estão os homens? Perguntou polidamente. A flor, um dia, vira passar uma caravana, os homens. Eu creio que existem 6 ou 7. Vi-os há muitos anos. Mas não se pode nunca saber onde se encontram. O vento os leva. Eles não têm raízes. Eles não gostam das raízes. Adeus, disse o príncipezinho. Adeus, disse a flor. O príncipezinho escalou uma grande montanha. As únicas montanhas que conhecera eram os 3 vulcões que lhe davam pelo joelho. O vulcão extinto servia-lhe de tamborete. De montanha tão alta, pensava ele, verei todo o planeta e todos os homens. Mas só viu agulhas de pedra, pontudas. Bom dia, disse ele inteiramente ao léu. Bom dia. Bom dia. Bom dia, respondeu o eco. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Quem és tu, quem és tu, quem és tu? Respondeu o eco. Sede meus amigos, eu estou só, disse ele. Estou só, estou só, estou só, respondeu o eco. Este planeta é todo seco, pontudo e salgado. Que planeta engraçado, pensou então. É todo seco, pontudo e salgado. E os homens não têm imaginação. Repetem o que a gente diz. No meu planeta eu tinha uma flor, e era sempre ela que falava primeiro. Mas aconteceu que o príncipezinho, tendo andado muito tempo pelas areias, pelas rochas e pela neve, descobriu, enfim, uma estrada. E as estradas vão todas na direção dos homens. Bom dia, disse ele, era um jardim cheio de rosas. Bom dia, disseram as rosas. O príncipezinho contemplou-as, eram todas iguais à sua flor. Quem sois? Perguntou ele estupefato. Somos rosas, disseram as rosas. Ah! Exclamou o príncipezinho. E ele sentiu-se extremamente infeliz. Sua flor lhe havia contado que ela era a única de sua espécie em todo o universo. E eis que havia 5.000, igualzinhas, num só jardim. Ela haveria de ficar bem vermelha, pensou ele, se visse isto. Começaria a tossir, fingiria morrer, para escapar ao ridículo. E eu então teria que fingir que cuidava dela, porque senão, só para me humilhar, ela era bem capaz de morrer de verdade. Depois, refletiu ainda, eu me julgava rico de uma flor sem igual, e é apenas uma rosa comum que eu possuo. Uma rosa e 3 vulcões que me dão pelo joelho, um dos quais extinto para sempre. Isso não faz de mim um príncipe muito grande. E, deitado na relva, ele chorou. E foi então que apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu polidamente o príncipezinho, que se voltou, mas não viu nada. Eu estou aqui, disse a voz, debaixo da macieira. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és bem bonita. Sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo, propôs o príncipezinho. Estou tão triste, eu não posso brincar contigo, disse a raposa. Não me cativaram ainda. Ah! Desculpa, disse o príncipezinho. Após uma reflexão, acrescentou, que quer dizer cativar? Tu não és daqui, disse a raposa. Que procuras? Procuro os homens, disse o príncipezinho. Que quer dizer cativar? Os homens, disse a raposa, têm fuzis e caçam. É bem incômodo. Criam galinhas também. É a única coisa interessante que eles fazem. Tu procuras galinhas? Não, disse o príncipezinho. Eu procuro amigos. Que quer dizer cativar? É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa criar laços. Criar laços. Exatamente, disse a raposa. Tu não és ainda para mim senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu não tens também necessidade de mim.
Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim o único no mundo. E eu serei para ti única no mundo. Começo a compreender, disse o príncipezinho. Existe uma flor. Eu creio que ela me cativou. É possível, disse a raposa. Vê-se tanta coisa na terra. Oh! Não foi na terra, disse o príncipezinho. A raposa pareceu intrigada. Num outro planeta? Sim. Há caçadores nesse planeta? Não. Que bom. E galinhas? Também não. Nada é perfeito, suspirou a raposa. Mas a raposa voltou à sua ideia. Minha vida é monótona. Eu caço as galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem e todos os homens se parecem também. E por isso eu me aborreço. Um pouco. Mas se tu me cativas, minha vida será como que cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros passos me fazem entrar debaixo da terra. O teu me chamará para fora da toca, como se fosse música. E depois, olha. Vês, lá longe, os campos de trigo? Eu não como pão. O trigo para mim é inútil. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma. E isso é triste, mas tu tens cabelos cor de ouro. Então será maravilhoso quando me tiveres cativado. O trigo, que é dourado, fará lembrar-me de ti. E eu amarei o barulho do vento no trigo. A raposa calou-se e considerou por muito tempo o príncipe. Por favor, cativa-me, disse ela. Bem quisera, disse o príncipezinho, mas eu não tenho muito tempo. Tenho amigos a descobrir e muitas coisas a conhecer. A gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo prontinho nas lojas. Mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. Que é preciso fazer? Perguntou o príncipezinho. É preciso ser paciente, respondeu a raposa. Tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim, assim, na relva. Eu te olharei com o canto do olho e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos. Mas, cada dia, te sentarás mais perto. No dia seguinte o príncipezinho voltou. Teria sido melhor voltares à mesma hora, disse a raposa. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração. É preciso ritos. Que é um rito? Perguntou o príncipezinho. É uma coisa muito esquecida também, disse a raposa, é o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias, uma hora, das outras horas. Os meus caçadores, por exemplo, possuem um rito. Dançam na quinta-feira com as moças da aldeia. A quinta-feira então é o dia maravilhoso. Vou passear até a vinha. Se os caçadores dançassem qualquer dia, os dias seriam todos iguais, e eu não teria férias. Assim o príncipezinho cativou a raposa. Mas, quando chegou a hora da partida, a raposa disse: Ah! Eu vou chorar. A culpa é tua, disse o príncipezinho, eu não te queria fazer mal, mas tu quiseste que eu te cativasse. Quis, disse a raposa. Mas tu vais chorar. Disse o príncipezinho. Vou, disse a raposa. Então, não sais lucrando nada. Eu lucro, disse a raposa, por causa da cor do trigo. Depois ela acrescentou, vai rever as rosas. Tu compreenderás que a tua é a única no mundo. Tu voltarás para me dizer adeus, e eu te farei presente de um segredo. Foi o príncipezinho rever as rosas. Vós não sois absolutamente iguais à minha rosa, vós não sois nada ainda. Ninguém ainda vos cativou, nem cativastes a ninguém. Sois como era a minha raposa. Era uma raposa igual a 100.000 outras. Mas eu fiz dela um amigo. Ela é agora a única no mundo. E as rosas estavam desapontadas.
Sois belas, mas vazias, disse ele ainda. Não se pode morrer por vós. Minha rosa, sem dúvida um transeunte qualquer pensaria que se parece convosco. Ela sozinha é, porém, mais importante que vós todas, pois foi a ela que eu reguei. Foi a ela que pus sob a redoma. Foi a ela que abriguei com o paravento. Foi dela que eu matei as larvas, exceto 2 ou 3 por causa das borboletas. Foi a ela que eu escutei queixar-se ou gabar-se, ou mesmo calar-se algumas vezes. É a minha rosa. E voltou, então, a raposa. Adeus, disse ele. Adeus, disse a raposa. Eis o meu segredo. É muito simples, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. O essencial é invisível para os olhos, repetiu o príncipezinho, a fim de se lembrar. Foi o tempo que perdeste com tua rosa que fez tua rosa tão importante. Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa, repetiu o príncipezinho, a fim de se lembrar. Os homens esqueceram essa verdade, disse a raposa. Mas tu não a deves esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és responsável pela rosa. Eu sou responsável pela minha rosa, repetiu o príncipezinho, a fim de se lembrar. Xixi, bom dia, disse o príncipezinho. Bom dia, respondeu o guarda-chaves. Que fazes aqui? Perguntou-lhe o príncipezinho. Eu divido os passageiros em blocos de 1000, disse o guarda-chaves. Despacho os trens que os carregam, ora para a direita, ora para a esquerda. E um rápido iluminado, roncando como um trovão, fez tremer a cabine do guarda-chaves. Eles estão com muita pressa, disse o príncipezinho. O que é que estão procurando? Nem o homem da locomotiva sabe, disse o guarda-chaves. E trovejou, em sentido inverso, um outro rápido iluminado. Já estão de volta? Perguntou o príncipezinho. Não são os mesmos, disse o guarda-chaves. É uma troca. Não estavam contentes onde estavam. Nunca estamos contentes onde estamos, disse o guarda-chaves. E um terceiro rápido, iluminado, trovejou. Estão perseguindo os primeiros viajantes? Perguntou o príncipezinho. Não perseguem nada, disse o guarda-chaves. Estão dormindo lá dentro, ou bocejando só as crianças esmagam o nariz nas vidraças. Só as crianças sabem o que procuram, disse o príncipezinho. Perdem tempo comum a boneca de pano, e a boneca se torna muito importante, e choram quando a gente a toma. Elas são felizes, disse o guarda-chaves. Xii, bom dia, disse o príncipezinho. Bom dia, disse o vendedor. Era um vendedor de pílulas aperfeiçoadas que aplacavam a sede. Toma-se uma por semana e não é mais preciso beber. Por que vendes isso? Perguntou o príncipezinho. É uma grande economia de tempo, disse o vendedor. Os peritos calcularam a gente ganha 53 minutos por semana. E que se faz, então, com os 53 minutos? O que a gente quiser. Pensou o príncipezinho, se tivesse 53 minutos para gastar, iria caminhando passo a passo, mãos no bolso, na direção de uma fonte. Os homens, disse o príncipezinho, se enfurnam nos rápidos, mas não sabem o que procuram. Então eles se agitam, ficam rodando à toa. E acrescentou, e isso não adianta. O poço a que tínhamos chegado não se parecia de forma alguma com os poços do Saara. Os poços do Saara são simples buracos na areia. Aquele, parecia um poço de aldeia, mas não havia ali aldeia alguma, e eu julgava sonhar. É estranho, disse eu ao príncipezinho, tudo está preparado, a roldana, o balde e a corda. Ele riu, pegou a corda, fez girar a roldana. E a roldana gemeu como gemem os velhos cataventos quando o vento dormiu por muito tempo. Tu escutas? Disse o príncipe. Estamos acordando o poço, ele canta. Eu não queria que ele fizesse esforço, deixa que eu puxe, disse eu, é muito pesado para o teu tamanho. Lentamente, içei o balde até em cima, e o instalei com cuidado na borda do poço. Nos meus ouvidos permanecia ainda o canto da roldana, e na água, que ainda brilhava, via tremer o sol. Tenho sede dessa água, disse o príncipezinho. Dá-me de beber. E eu compreendi o que ele havia buscado. Levantei-lhe o balde até a boca.
Ele bebeu, de olhos fechados. Era doce como uma festa. Essa água era muito mais que um alimento. Nascerá da caminhada sob as estrelas, do canto da roldana, do esforço do meu braço. Era boa para o coração, como um presente. Quando eu era pequeno, todo o esplendor do presente de Natal estava também na luz da árvore, na música da missa de meia-noite, na doçura dos risos. Os homens do teu planeta, disse o príncipezinho, cultivam 5.000 rosas no mesmo jardim, e não encontram o que procuram. Não encontram, respondi. E no entanto o que eles buscam poderia ser achado numa só rosa, ou num pouquinho d'água. É verdade. E o príncipezinho acrescentou, mas os olhos são cegos. É preciso buscar com o coração. Eu havia bebido. Respirava facilmente. A areia é cor de mel quando amanhece. E a cor de mel me fazia feliz. Por que haveria eu de estar triste? É preciso, disse baixinho o príncipe, que cumpras a tua promessa. Ele estava, de novo, sentado junto de mim. Que promessa? Tu sabes, a mordaça do meu carneiro, eu sou responsável pela flor. Tirei do bolso as minhas tentativas de desenho. O príncipezinho os viu e disse rindo, teus baobás parecem um pouco repolhos. Oh! Eu estava tão orgulhoso dos meus baobás. Tua raposa, as orelhas dela parecem chifres, são compridas demais. Ele riu outra vez. Tu és injusto, meu bem, eu só sabia desenhar jiboias abertas e fechadas. Não faz mal, disse ele, as crianças entendem. Rabisquei, portanto, uma pequena mordaça. Mas sentia, ao entregá-la, um aperto no coração. Tu tens projetos que eu ignoro. Ele não me respondeu. Mas disse, lembras-te da minha queda na terra? Amanhã será o aniversário. Depois, após um silêncio, acrescentou, caí pertinho daqui. E ficou vermelho ao dizê-lo. E de novo, sem compreender por quê, eu sentia um estranho pesar. No entanto, ocorreu-me a pergunta, então não foi por acaso que vagava sozinho, quando te encontrei, há 8 dias, a milhas e milhas de qualquer região habitada. Não estarias voltando ao ponto da queda? O príncipezinho ficou vermelho de novo. E eu acrescentei, hesitando, terá sido por causa do aniversário? O príncipezinho ficou mais vermelho. Não respondia nunca às perguntas. Mas quando a gente fica vermelho, não é o mesmo que dizer sim? Ah! Disse-lhe eu tenho medo. Mas ele respondeu, tu deves agora trabalhar. Ir em busca do teu aparelho. Esperou-te aqui. Volta amanhã de tarde. Mas eu não estava tranquilo. Lembrava-me da raposa. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixou cativar. XXVI havia, ao lado do poço, a ruína de um velho muro de pedra. Quando voltei do trabalho, no dia seguinte, vi, de longe, o príncipezinho sentado no alto, com as pernas balançando. E eu o escutei dizer, tu não te lembras então? Não foi bem aqui o lugar, uma outra voz devia responder-lhe, porque replicou em seguida, não estou enganado. O dia é este, mas não o lugar. Prossegui o caminho para o muro. Continuava a não ver ninguém. No entanto o príncipezinho replicou novamente, está bem. Tu verás onde começa, na areia, o sinal dos meus passos. Basta esperar-me. Estarei ali esta noite. Eu me achava a 20 metros do muro e continuava a não ver nada. O príncipezinho disse ainda, após um silêncio, o teu veneno é do bom? Está certa de que não vou sofrer muito tempo? Parei, o coração apertado, sem compreender ainda. Agora, vai-te embora, disse ele, eu quero descer. Então baixei os olhos para o pé do muro, e dei um salto. Lá estava, erguida para o príncipezinho, uma dessas serpentes amarelas que nos liquidam no minuto. Enquanto procurava o revólver no bolso, dei uma rápida corrida. Mas, percebendo o barulho, a serpente se foi encolhendo lentamente, como um repuxo que morre. E, sem se apressar demais, enfiou-se entre as pedras, num leve tinir de metal. Cheguei ao muro a tempo de receber nos braços o meu caro príncipezinho, pálido como a neve. Que história é essa? Tu conversas agora com as serpentes? Desatei o nó do seu eterno lenço dourado.
Umedeci-lhe as têmporas. Dei-lhe água. E agora, não ousava perguntar-lhe coisa alguma. Olhou-me gravemente e passou-me os bracinhos no pescoço. Sentia-lhe o coração bater de encontro ao meu, como o de um pássaro que morre, atingido pela carabina. Ele me disse: estou contente de teres descoberto o defeito do maquinismo. Vais poder voltar para casa. Como soubeste disso? Eu vinha justamente anunciar-lhe que, contra toda expectativa, havia realizado o concerto. Nada respondeu à minha pergunta, mas acrescentou: eu também volto hoje para casa. Depois, com melancolia, ele disse: é bem mais longe, bem mais difícil. Eu percebia claramente que algo de extraordinário se passava. Apertava-o nos braços como se fosse uma criancinha, mas tinha a impressão de que ele ia deslizando verticalmente no abismo, sem que eu nada pudesse fazer para detê-lo. Seu olhar estava sério, perdido ao longe. Tenho o teu carneiro. E a caixa para o carneiro. E a mordaça. Agora, vai-te embora, disse ele, eu quero descer. Ele sorriu com tristeza. Esperei muito tempo. Pareceu-me que ele ia se aquecendo de novo, pouco a pouco. Meu querido, tu tiveste medo. É claro que tivera. Mas ele sorriu docemente. Terei mais medo ainda esta noite. O sentimento do irreparável gelou-me de novo. E eu compreendi que não podia suportar a ideia de nunca mais escutar esse riso. Ele era para mim como uma fonte no deserto. Meu bem, eu quero ainda escutar o teu riso. Mas ele me disse: faz 1 ano esta noite. Minha estrela se achará justamente em cima do lugar onde cai o ano passado. Meu bem, não será um sonho mau essa história de serpente, de encontro marcado, de estrela? Mas não respondeu à minha pergunta. E disse: o que é importante, a gente não vê. A gente não vê. Será como a flor. Se tu amas uma flor que se acha numa estrela, é doce, de noite, olhar o céu. Todas as estrelas estão floridas. Todas as estrelas estão floridas. Será como a água. Aquela que me deste parecia música, por causa da roldana e da corda. Lembras-te como era boa? Lembro-me. Tu olharás, de noite, as estrelas. Onde eu moro é muito pequeno, para que eu possa te mostrar onde se encontra a minha. É melhor assim. Minha estrela será então qualquer das estrelas. Gostarás de olhar todas elas. Serão, todas tuas amigas. E depois, eu vou fazer-te um presente. Ele riu outra vez. Ah! Meu pedacinho de gente, meu amor, como eu gosto de ouvir esse riso. Pois é ele o meu presente, será como a água. Que queres dizer? As pessoas têm estrelas que não são as mesmas. Para uns, que viajam, as estrelas são guias. Para outros, elas não passam de pequenas luzes. Para outros, os sábios, são problemas. Para o meu negociante, eram ouro. Mas todas essas estrelas se calam. Tu, porém, terás estrelas como ninguém. Que queres dizer? Quando olhares o céu de noite, porque habitarei uma delas, porque numa delas estarei rindo, então será como se todas as estrelas te rissem. E tu terás estrelas que sabem rir. E ele riu mais uma vez. E quando te houveres consolado, a gente sempre se consola, tu te sentirás contente por me teres conhecido. Tu serás sempre meu amigo. Terás vontade de rir comigo. E abrirás às vezes a janela à toa, por gosto. E teus amigos ficarão espantados de ouvir-te rir olhando o céu. Tu explicarás então: sim, as estrelas, elas sempre me fazem rir. E eles te julgarão maluco. Será uma peça que te prego. E riu de novo. Será como se eu te houvesse dado, em vez de estrelas, montões de guizos que riem. E riu de novo, mais uma vez. Depois, ficou sério. Esta noite, tu sabes, não venhas. Eu não te deixarei. Eu parecerei sofrer, eu parecerei morrer. É assim. Não venhas ver. Não vale a pena. Eu não te deixarei. Mas ele estava preocupado. Eu digo isto, também por causa da serpente. É preciso que não te morda. As serpentes são más. Podem morder por gosto. Eu não te deixarei.
Mas uma coisa o tranquilizou: elas não têm veneno, é verdade, para uma segunda mordida. Essa noite, não o vi pôr-se a caminho. Evadiu-se sem rumor. Quando consegui apanhá-lo, caminhava decidido, a passo rápido. Disse-me apenas: "Ah, estás aqui?" E ele me tomou pela mão. Mas afligiu-se ainda: "Fizeste mal, tu sofrerás. Eu parecerei morto e não será verdade." Eu me calava. Tu compreendes. É longe demais. Eu não posso carregar esse corpo. É muito pesado. Eu me calava. Mas será como uma velha casca abandonada. Uma casca de árvore não é triste. Eu me calava. Perdeu um pouco da coragem, mas fez ainda um esforço. Será bonito, sabes? Eu também olharei as estrelas. Todas as estrelas serão poços com uma roldana enferrujada. Todas as estrelas me darão de beber. Eu me calava. Será tão divertido. Tu terás 500 milhões de guizos, eu terei 500 milhões de fontes. E ele se calou também, porque estava chorando. É aqui. Deixa-me dar um passo sozinho. E sentou-se, porque tinha medo. Disse ainda: Tu sabes, minha flor, eu sou responsável por ela. Ela é tão frágil. Tão ingênua. Tem 4 espinhos de nada para defendê-la do mundo. Eu sentei-me também, pois não podia mais ficar de pé. Ele disse: Pronto. Acabou-se? Hesitou ainda um pouco, depois ergueu-se. Deu um passo. Eu não podia mover-me. Houve apenas um clarão amarelo perto da sua perna. Permaneceu, por um instante, imóvel. Não gritou. Tombou devagarinho como uma árvore tomba. Nem fez sequer barulho, por causa da areia. Chivi e agora, certamente, já se vão 6 anos, jamais contará essa história. Os camaradas ficaram contentes de ver-me são e salvo. Eu estava triste, mas dizia: é o cansaço. Agora já me consolei um pouco. Mas não de todo. Sei que ele voltou ao seu planeta, pois, ao raiar do dia, não lhe encontrei o corpo. Não era um corpo tão pesado assim. E gosto, à noite, de escutar as estrelas. 500 milhões de guizos. Mas eis que sucede uma coisa extraordinária. Na mordaça que desenhei para o príncipezinho, esqueci de juntar a correia. Não poderá jamais prendê-la no carneiro. E eu pergunto então, que se terá passado no planeta? Pode bem ser que o carneiro tenha comido a flor. Ora eu penso, certamente que não. O príncipezinho encerra a flor todas as noites na redoma de vidro e vigia bem o carneiro. Então, eu me sinto feliz. E todas as estrelas riem docemente. Ora eu digo, uma vez ou outra a gente se distrai e basta isto. Esqueceu uma noite a redoma de vidro ou o carneiro saiu de mansinho, sem que fosse notado. Então os guizos se transformam todos em lágrimas. Eis aí um mistério bem grande. Para vocês, que amam também o príncipezinho, como para mim, todo o universo muda de sentido, se num lugar, que não sabemos onde, um carneiro, que não conhecemos, comeu ou não uma rosa. Olhem o céu. Perguntem, terá ou não terá o carneiro comido a flor? E verão como tudo fica diferente. E nenhuma pessoa grande jamais compreenderá que isso tenha tanta importância. Esta é, para mim, a mais bela paisagem do mundo, e também a mais triste. É a mesma da página precedente. Mas desenhei-a de novo para mostrá-la bem. Foi aqui que o príncipezinho apareceu na terra, e desapareceu depois. Olhem atentamente esta paisagem para que estejam certos de reconhecê-la, se viajarem um dia na África, através do deserto. E se acontecer passarem por ali, eu lhes suplico que não tenham pressa e que esperem um pouco bem debaixo da estrela. Se então o menino vem ao encontro de vocês, se ele ri, se tem cabelos de ouro, se não responde quando interrogam, adivinharão quem é. Então, por favor, não me deixem tão triste, escrevam-me depressa que ele voltou.